Provérbios capítulo 3, verso 13, nos diz assim: Bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O homem que faz isso, a pessoa que faz isso, a pessoa que acha sabedoria e que adquire conhecimento, esta pessoa, ela estará muito mais próxima de agradar a Deus, porque a sua mente está sendo ocupada de sabedoria, de vida. A sua mente estará sendo ocupada de coisas que agradam de fato a Deus, que vão levar a pessoa a viver uma vida que agrade a Deus. Agora eu te pergunto, o que tem ocupado a sua mente? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, verso 2, diz assim o texto da palavra de Deus. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, a versão que eu vou ler aqui. Pode ter uma ou outra diferença aí de palavra, de tradução, mas o sentido é sempre o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou expor esse texto por completo, mas eu quero pegar 3 pontos desse texto. Na verdade, eu vou pegar um único ponto desse texto e trazer 2 consequências a partir desse ponto. O texto de Romanos, ele vai nos levar a isso aqui, a renovação da mente. Esse é o ponto principal, ou esta é a característica principal de quem tem uma vida completamente transformada. Essa ainda não é a atitude, porque tão somente falar renova sua mente, como é que você faz isso? Aí eu vou te mostrar qual é a atitude logo mais. Porém, essa é a característica principal de quem tem uma vida transformada. Ele tem uma mente renovada. E mente renovada não significa uma atitude estática, que você alcança e então chega àquele padrão e aí você não precisa mais daquela renovação. Pelo contrário, renovação pressupõe exatamente que você deve, a cada momento, tornar novo. Paulo está nos falando aqui, ele começa o texto falando: não se conformem com este século, com este mundo. E a cada instante, quando você lê um jornal, quando você assiste uma notícia, quando você abre o Netflix, quando você acessa a internet, a cada instante você vai perceber que aparecem coisas novas e o mundo se renova todos os dias. A nossa sociedade, a humanidade, ela se renova a cada instante de tal forma que a gente, por vezes, não consegue acompanhar. E meu pai sempre falava um ditado bastante, talvez você conheça, ele fala assim: galinha que acompanha pato morre afogado. E de fato, se a gente for acompanhar o mundo, a gente morre afogado. Porém, mesmo a gente não conseguindo ter tal evolução conforme o mundo tem, né, esse mundo digital no qual a gente vive, mesmo não havendo isso, mesmo a gente não conseguindo acompanhar dessa forma, ainda assim a gente está constantemente sendo bombardeados e absorvendo muitas coisas desse mundo. É por isso que a renovação da nossa mente, ela não é algo estático. E Paulo vai nos dizer: renove a sua mente. Não se conformem com este mundo, não tomem a forma que este mundo tem, porém tenham as suas mentes renovadas todos os dias. Essa renovação da mente começa como?
Filipenses capítulo 4, versos 6 a 8, na verdade o verso 8, vai nos dizer assim: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O texto nos diz claramente que a mente do cristão ela deve estar constantemente julgando as coisas nas quais deve pensar. E aí eu te pergunto, você tem julgado todas as coisas nas quais você pensa ou todas as coisas que são apresentadas diante de você? Você tem julgado essas coisas? Por exemplo, quando você está assistindo um seriado, de repente aparece ali no meio do seriado uma cena apimentada, sexualizada. Você para e percebe naquele momento que a sua mente não deve entrar ou não deve absorver aquilo e de fato que você deveria sair daquele programa ou daquele canal, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que por vezes quando você está assistindo situações de violência ou notícias violentas, você deveria, para não perder o bom costume cristão, para não perder a sensibilidade cristã para com a vida, para com a santidade da vida, você deveria sim se privar de muitas das coisas que você acaba assistindo. Veja que Paulo nos diz aqui em Filipenses 4:8 que nós devemos tomar na nossa mente ou julgar tudo aquilo que está aparecendo à nossa frente e só permitir que entre na nossa mente ou só permitir que faça morada na nossa mente coisas que têm essa característica: nobreza, correção, pureza, amabilidade, boa fama, louvor, excelência, verdade, né? É a primeira característica. Veja só como deve ser ou o que deve ocupar a nossa mente. E ele vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Se pensarmos, se ocuparmos a nossa mente daquilo que é da terra, com certeza estaremos num caminho mais curto para pecar, ou num caminho mais curto para desagradar a Deus. Veja só, quando passamos a pensar nas coisas que são de cima, quando ocupamos a nossa mente com aquilo que é de cima, aí sim, meus irmãos, a nossa mente, a nossa vida passará a agradar a Deus, ou terá uma grande mudança, e nós vamos falar sobre isso logo mais. Provérbios capítulo 3, verso 13, nos diz assim: Bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O homem que faz isso, a pessoa que faz isso, a pessoa que acha sabedoria e que adquire conhecimento, esta pessoa ela estará muito mais próxima de agradar a Deus, porque a sua mente está sendo ocupada de sabedoria, de vida. A sua mente estará sendo ocupada de coisas que agradam de fato a Deus, que vão levar a pessoa a viver uma vida que agrade a Deus. Agora eu te pergunto, o que tem ocupado a sua mente? Não é fácil. Não é fácil. Todos nós temos dificuldade no que tange à nossa mente. Perceba que a cada instante a gente está sendo bombardeado. Às vezes você está. Eu me peguei esses dias, eu tenho um aplicativo da Bíblia no celular, e é um aplicativo que eu não pago ele, né? Então ele tem algumas propagandas. E a gente sabe que essas propagandas são colocadas ali, enfim, de N formas. E foi interessante que é um aplicativo da Bíblia e não filtraram isso.
né? Eu estava ali lendo a Bíblia, de repente numa daquelas propagandas apareceu propaganda de lingerie. Olha só que coisa. E eu estava lendo a Bíblia e a minha mente naquele momento foi bombardeada com uma tentação. Olha só como é que nós estamos a cada instante sendo bombardeados por N coisas. Então veja só, se você parar e prestar atenção em como as nossas mentes são bombardeadas, se nós voltarmos a nossa mente para adquirir, para buscar sabedoria e para adquirir conhecimento, nós estamos expondo a nossa mente a quê? Àquilo que vai agradar a Deus, ou seja, àquilo que pode e vai nos edificar ainda mais. E é exatamente isso que estamos buscando aqui, ou não? Não é verdade? Eu quero chamar a sua atenção para três verbos, os três verbos do texto. E aqui eu quero te dizer, o texto de Romanos 12, 2, ele traz três verbos. Na segunda frase, né? Estou tirando a primeira porque não é o foco aqui, mas a segunda frase traz três verbos. Ele fala assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Transformar, renovar e experimentar. Aqui tem um ciclo. Aqui tem um ciclo. O ciclo começa não pelo transformar, porque ele fala que a transformação é a consequência de uma ação, que é a renovação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a renovação do entendimento é o que vai trazer para nós a transformação. E como é que eu renovo meu entendimento? Como é que eu posso, todos os dias, todos os momentos, todas as manhãs, todas as noites, como eu posso ter a minha mente renovada a todos os instantes? É a única atitude que pode fazer isso. Grave isso, grave isso. A única atitude que pode transformar completamente a sua vida é a sua dedicação à palavra de Deus. A sua dedicação ou a sua leitura ou o seu estudo da palavra de Deus. Eu vou provar isso para você. Eu vou provar isso já já para você. Essa renovação do entendimento só vem pela palavra de Deus. Só vem pela palavra de Deus. Porque a cada momento, a cada manhã, a cada dia, cada instante que você pega a palavra de Deus, você tem algo novo, você tem uma transformação, você tem uma mudança. Deus trabalha na sua vida, nas circunstâncias da sua vida. Deus te ensina. Bem-aventurado, feliz, né? A gente acabou de ler, o homem que adquire conhecimento, que adquire sabedoria para si, a pessoa que enche a sua mente das coisas que são do alto, ela será abençoadíssima, como diz Filipenses 4. A pessoa que pensa nas coisas do alto, como é que eu penso nas coisas do alto? Somente conhecendo as coisas do alto e é através da palavra de Deus. Somente assim eu posso ter a minha mente todos os dias renovada e através dessa renovação da mente é que virá uma transformação de vida. É o que o texto diz: transformai-vos pela renovação da mente. Quando a sua mente for renovada todos os dias pela palavra de Deus, quando ela, a sua mente, se renovar todos os dias pela palavra de Deus, você será, sim, sim, sem sombra de dúvidas, transformado completamente. Um detalhe: essa renovação traz essa transformação. E quando somos transformados, então, passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue entender isso?
E é interessante que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não quer dizer que as coisas ao seu redor vão mudar. Porque as coisas ao nosso redor não vão mudar. Elas vão acontecer e dessa forma mesmo. Sabe o que mudou em tudo isso? Que vai fazer com que a gente passe a experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tem uma coisa que mudou, que foi a nossa mente. Porque quando lemos a palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, o que acontece aqui? O que acontece com a gente? A nossa mente, ela muda e a nossa mente passa a ser conforme a mente de Cristo. E aí quando as coisas acontecem, a gente começa a perceber, mesmo que em tantas coisas tão complicadas, a gente começa a perceber o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprindo em todas as coisas. É maravilhoso isso. Eu fico encantado com a palavra de Deus. Eu fico encantado porque ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, a renovação traz transformação e essa transformação fará com que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando as coisas acontecem e talvez você fique se perguntando, nossa, mas por que isso aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? Ó céus, ó vida. Você até briga com Deus, né? Enfim, fala bobeira às vezes até. Olha só, pensa comigo. Se a sua mente fosse renovada todos os dias, se a sua mente estivesse de fato renovada todos os dias, se você conhecesse a verdade e a vontade de Deus todos os dias, será que você não ia olhar para as circunstâncias e ia perceber a vontade de Deus em tudo? Ia perceber as coisas acontecendo e ia, ao invés de reclamar, você não iria glorificar a Deus? Será que não? Eu te faço um desafio. Eu te faço um desafio. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. É muito interessante. É muito interessante porque isso muda completamente a nossa perspectiva. Ler a palavra de Deus uma vez não muda nada. A pessoa, lê uma vez no domingo e tal. Lê 2 vezes na semana. Lê 3 vezes.
Agora, quando a gente passa da média, quando a gente lê mais de 4 vezes por semana a Bíblia, aí a transformação ela é completamente visível, ela é drástica. Por quê? Porque a mente está sendo renovada todos os dias, todo santo dia. É por isso que eu quero te dizer, a atitude que pode transformar completamente a sua vida é você ler e estudar a palavra de Deus. Isso pode mudar radicalmente a sua vida. Você que tem sofrido tentações na mente, ler a palavra de Deus pode mudar radicalmente a sua vida. Você que tem tido acessos de raiva, tido momentos muito ruins na sua vida, você pode ter a sua vida transformada só de começar a ler a palavra todos os dias. Você que tem dificuldades de relacionamento, você que tem dificuldades com pornografia, você que tem dificuldades com discipulado, com evangelismo, com falar da palavra de Deus, só de você ler uma vez por dia a palavra de Deus, você pode ter a sua vida totalmente transformada. Você que tem problemas com pecados diversos, fofoca, mentira, enfim, adultério, gula, sentimentos ruins, sentimentos de ódio, falta de paz, insegurança, só de ler a palavra de Deus todos os dias, você pode ser completamente transformado. Digo mais, não é você pode ser, você será completamente transformado. Completamente. Experimenta. E eu quero te dar um exemplo muito básico disso tudo. Você talvez já deve estar aberto aí, porque a gente leu lá no começo. Salmo 119. É só você ler. Comece a ler. Se você nunca teve a curiosidade, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Tem 176 versículos. Experimenta pegar uns 10 minutinhos para ler o Salmo 119. Veja o que a palavra de Deus pode fazer na vida de um homem. Eu vou pegar aqui, ó, versículo aleatório. Versículo 28. A minha alma, de tristeza, verte lágrimas. Fortalece-me segundo a sua palavra. Salmista orando, pedindo a Deus que o fortaleça conforme a palavra. Porque a palavra dá, sim, forças ao homem. Deixa eu pegar outro. Versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A palavra de Deus ela é um refúgio, um refrigério no momento de aflição. E quando passamos por aflição, talvez seja um momento em que mais corremos para as Escrituras. Certa vez, um certo obreiro da igreja, ele viu um jovem em um momento de aflição. E naquela igreja tinha-se aquele costume de fazer a oração de libertação, né, naquele sentido de expulsar demônios e tal, como tem em algumas igrejas. E eu achei interessante que aquele obreiro, mesmo estando naquele meio, ele falou assim, eu vou ali fazer uma libertação. E aí eu falei, é mesmo? E como é que vai ser? Né? Qual que é o que você vai fazer, né? Ele falou assim, eu vou ler a Bíblia para uma pessoa. Olha só que demais. Esse entendeu. Entendeu que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Pega o Salmo 119 e veja a capacidade que a palavra de Deus tem para transformar a vida do homem, para transformar a sua vida. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece com quem lê a palavra de Deus, com quem aprende a palavra de Deus, com quem de fato deseja estudar a palavra de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Agora que você sabe disso, qual será a sua decisão? O que você
que está me ouvindo nessa noite vai fazer? Agora que você sabe o impacto, eu estou falando de ler a palavra de Deus, não estou falando de virar teólogo. Em momento nenhum o Projeto A Bíblia Simples trabalha com teologia, trabalha com coisas absurdas. Não, é ler a palavra de Deus. É estudar a palavra de Deus, não com palavras complicadas, e com termos e com N livros, nada disso, nada disso. Não estou dizendo que isso não seja bom, eu mesmo amo estudar, tenho uma biblioteca inteira aqui, mas a ideia principal é você ter um relacionamento diário com a palavra de Deus. Ainda há pouco eu estava falando com uma irmã e pelo WhatsApp, e ela falou assim que ela é recém-convertida, e ela falou que ainda está pegando o costume, por isso não está talvez com... Ela pensou que, vamos dizer assim, que no projeto, nossa, teria que estar numa velocidade, numa aceleração e tal. E eu falei para ela, não, irmã, o mais importante, sabe o quê? É um lema que eu tenho. Eu tenho esse lema. É um pouco todo dia. Grave isso. É um pouco todo dia. Somente isso. Um pouco todo dia. Você não precisa ler 2 horas por dia. Talvez, conforme você for aí anos lendo a palavra de Deus, você pegue gosto e você comece a amar e aquilo realmente é demais e você tenha tempo, essas 2 horas por dia, faça isso. Mas, para começar e para ter esse despertar é isso, um pouco todo dia. Quando eu digo um pouco, pegue um capítulo por dia, um capítulo de um texto, de uma carta, de um evangelho, e leia todos os dias e você vai ver a transformação que você terá na sua vida. Então a minha pergunta para você nessa noite é: qual será a sua decisão? O que você fará agora que você sabe o poder e a transformação que a palavra de Deus pode causar na sua vida? O que você fará a partir de agora, hoje mesmo? Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia hoje? Se não leu ainda, o que você fará a partir de agora? Quer ter a vida transformada? É só uma atitude. Só uma. Leia a Bíblia todos os dias.